Oi, gente, tudo bem? Sou o Dr. Gustavo Sela, sou médico otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia e hoje eu quero falar para você mitos e verdades sobre a rinoplastia. Primeiro de tudo, gostaria que você curtisse aqui a minha página e, principalmente, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui quando a gente postar no nosso canal. Então, esse assunto ele é bem interessante porque muita gente tem dúvidas sobre o procedimento de rinoplastia. Eu reuni alguns aí dos principais que muita gente tem dúvida. O primeiro deles é: a rinoplastia ela é apenas para fins estéticos? Então isso é um mito que muita gente acha que a rinoplastia é só para melhorar a estética do nariz, mas não é. Com a rinoplastia nós vamos conseguir também melhorar a respiração. E o porquê disso? Na rinoplastia, vou fazer as correções necessárias tanto do teu septo nasal como das válvulas nasais. Então, nós temos dois tipos de válvula nasal no nosso nariz em que pode influenciar na nossa respiração. E quais são elas? Primeiro de tudo é a válvula nasal externa, que é essa região aqui da asa nasal. Então, alguns pacientes têm isso daqui muito mole e que quando respira, isso acaba fechando. Na cirurgia, nós vamos conseguir corrigir isso daqui também. Outro problema que às vezes o paciente pode ter é a obstrução da válvula nasal interna, que é mais aqui em cima. Então também, quando o paciente respira ou sem ele respirar, ele tem um pinçamento aqui nessa região e que isso dificulta a sua respiração. Então, sempre na cirurgia, nós vamos olhar tanto a parte estética quanto a parte funcional. Eu sempre brinco com o paciente que eu falo assim, de nada adianta ter um nariz bonito que não respire e também um nariz que respire e que não é bonito, não é verdade? Segundo tópico é: a rinoplastia dói. Isso também é um mito. A maioria dos pacientes relatam que o nariz não dói com a cirurgia. O que geralmente eles sentem com a cirurgia? Desconforto na face, sente como se estivesse resfriado. Sabe aqueles 3 primeiros dias em que você fica resfriado e sente aquele peso na face, aquela sensação de nariz trancado? Geralmente é isso que o paciente vai sentir na rinoplastia. Dificilmente ele vai reclamar de dor mesmo no nariz. Mas aí alguns podem perguntar, tá doutor, mas e se eu for utilizar cartilagem de costela? Aí vai doer? A dor ela é muito relativa, ela é muito subjetiva, né? Então, cada paciente ele tem um limiar de dor. Então, eu vou pelo que a maioria dos meus pacientes me reportam. Eles acabam sentindo um pouco de dor na região que foi retirada a costela quando ele se movimenta. Então, quando vai levantar da cama, quando vai se virar, isso geralmente nos 2, 3 primeiros dias de cirurgia. Não é comum ter uma dor que fica latejando, que fica doendo. Então, geralmente eu costumo deixar 3 tipos de medicamento para dor: um analgésico simples, um analgésico moderado, um analgésico mais forte. E a maioria dos pacientes tomam o primeiro e o segundo analgésico nos 2 primeiros dias, não chega a tomar o analgésico mais forte. Então, com isso, a gente acaba vendo que é uma dor tolerável, uma dor relativamente tranquila. Um terceiro tópico que muita gente me pergunta é se a rinoplastia, o resultado dela, fica sempre igual ao da simulação que nós fazemos em consultório. Isso é um mito. Não tem como eu te prometer que ele vai ficar exatamente igual o resultado da rinoplastia. Na minha prática, eu vejo que os resultados ficam próximos, mas há muitas coisas que podem influenciar o resultado da rinoplastia, como, por exemplo, cirurgias que os pacientes já podem ter feito anteriormente, o tipo de cartilagem, como está a cartilagem do nariz, como já é aquela cartilagem dele, também a quantidade de enxertos que nós vamos ter, seja tanto do septo quanto da cartilagem de costela, e o tipo de pele do paciente. Então, também, se a pele é muito fina, se a pele é muito grossa, tudo isso pode influenciar também no resultado da rinoplastia, influenciar como esse resultado pode ser com a simulação. Então, a simulação, ela vai ajudar a gente a poder planejar a tua cirurgia, a eu poder mostrar para o paciente se aquele tipo de nariz que ele está querendo combina com o rosto dele ou não, se às vezes o que nós imaginamos que ficaria legal, ele não tem muito a noção de como pode ser que fique. Na simulação eu consigo demonstrar isso e ele consegue ter uma ideia de mais ou menos um tipo de nariz que iria combinar com o rosto. Mas lembrando que o resultado dele vai depender de muitos fatores. A gente sempre tenta chegar no mais próximo possível da simulação, mas vários fatores podem influenciar isso. A rinoplastia deixa cicatrizes. Isso é verdade.
Não quer dizer que essas cicatrizes vão ser tão visíveis, mas na rinoplastia a gente precisa fazer um corte no nariz. Vai depender da técnica. Existem técnicas que são rinoplastias fechadas, que a gente faz um corte internamente, mas que às vezes na lateral pode ter algum tipo de cicatriz, e a técnica aberta, que geralmente ela é utilizada para fazer a rinoplastia estruturada. Então, onde que o paciente geralmente vai ter uma cicatriz? Aqui nessa região anterior e também nas laterais, se houver necessidade de fazer uma redução da asa nasal. E essas cicatrizes, elas vão ser visíveis, vão incomodar o paciente? O que eu posso te dizer? Na maioria das vezes, essas cicatrizes elas são praticamente imperceptíveis com o passar dos meses após a rinoplastia. Então, vai depender muito da cicatrização de cada paciente para a gente ver como que vai ficar a cicatriz. Mas na maioria das vezes, fica uma discreta linha. Em alguns pacientes, a gente não consegue nem perceber esse tipo de cicatriz. A rinoplastia, ela pode ser realizada em qualquer pessoa? Isso é um mito. Porque vários fatores podem influenciar na pessoa que vai ser candidata para realizar a rinoplastia. A primeira delas e a mais importante, na minha opinião, que eu vejo, primeiro o paciente ele tem que estar bem de saúde. A primeira coisa que a gente vai ver é se ele tem algum problema de saúde, alguma doença. Se ele tiver, não necessariamente isso vai contraindicar ele a fazer a cirurgia. Se essa situação estiver controlada, não tem problema algum. Ele pode sim fazer a sua cirurgia. O segundo tópico, que é muito importante também, é a condição psicológica do paciente. Porque o paciente tem que estar com as expectativas alinhadas com o tipo de resultado que nós vamos conseguir entregar para ele na cirurgia. Não adianta nada o paciente ter um tipo de nariz, às vezes com uma pele que pode dificultar o resultado, e ele achar que vai ter um nariz de uma certa pessoa. Primeiro, que pode ser que aquele tipo de nariz não vai combinar com o rosto. Também pode ser que com o tipo de pele nós não vamos conseguir alcançar aquele tipo de resultado. Outra coisa também é, às vezes o paciente já operou outras vezes antes. E isso daí pode dificultar a gente a chegar num certo tipo de resultado. Então isso também inviabiliza o paciente de realizar esse tipo de cirurgia. E o último mito e verdade que eu quero falar para vocês é: o resultado da rinoplastia, ele é rápido? Isso é mito. Ele não é rápido, porque o resultado final de uma rinoplastia pode demorar de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo do tipo de pele do paciente. Pacientes com pele mais finas, geralmente em 1 ano você já tem o resultado final. Pacientes com pele mais grossas, geralmente até 1 ano e meio pode ter esse resultado final. E o porquê disso? Quando a gente faz a cirurgia, a gente descola a pele das estruturas. Isso acaba gerando um processo inflamatório e essa pele ela fica mais inchada, mais encharcada. E isso é o passar dos meses que vão fazer com que a pele desinche e assente na região do nariz. Mas Gustavo, eu vou demorar só 1 ano, 1 ano e meio para ver algum resultado no meu nariz? Não. Isso não, isso já não é verdade. Logo depois da cirurgia você já vai ver o teu resultado da rinoplastia, porém o teu nariz vai estar inchado. Os primeiros 2 a 3 meses são os de maior inchaço. Nesse período o nariz ele vai reduzindo e vai começando a delimitar. Porém, aquele resultado final dessa região aqui do terço médio, da região da ponta, vai vir só aí com 1 ano a 1 ano e meio. Você vai perceber que aqui ainda vai desinchar, que ele vai melhorar a definição de ponta até 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do tipo de pele. Gente, então é isso. Muito obrigado por vocês estarem comigo assistindo esse vídeo até aqui. Gostaria de lembrar vocês para curtir, comentar, deixar tua dúvida aqui que eu vou ter o prazer imenso em responder vocês. Principalmente, não esqueça de ativar o sininho de notificação e de se inscrever no meu canal. Assim você vai ter acesso mais rápido aos vídeos que a gente postar até aqui. É isso, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.